Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mais Unisociesc. O assunto de hoje a gente vai falar sobre lixo zero. E para isso, chamamos o Juliano Jules, que é diretor cultural do programa Lixo Zero, e a professora Alessandra Novak, que é doutora em saúde e coordenadora do programa aqui na Unisociesc. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E para a gente começar, vocês poderiam explicar qual o conceito do lixo zero e qual a importância desse projeto? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Juliano também, para compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, do que a gente tem trabalhado, tanto internamente quanto externamente também, porque a gente pensa que precisa reverberar na cidade. E o programa Lixo Zero, ele tem como intuito a gente pensar de forma circular, e diminuir ao máximo os resíduos que nós geramos e também encaminhamos para os aterros sanitários. Então é fazer esses resíduos circularem, e não terem mais um movimento linear indo para o aterro sanitário. Então essa é a perspectiva ou a proposta que a gente tem com o programa Lixo Zero e internamente também com a implementação dessa proposta aqui no nosso campus. E vale dizer que o coletivo Joinville Lixo Zero, que é um grupo de pessoas que mais ou menos uns 12, 13 anos atrás se juntou para falar sobre isso, completa hoje 13 anos, quando a gente está trazendo também, além da Semana Lixo Zero, a gente tem ações durante o ano inteiro. E a ideia é bem essa, que a gente consiga reduzir a emissão do nosso lixo, do nosso resíduo, consumir menos também e partir para uma mudança, acho que não só em termos econômicos, sociais, ambientais, mas também culturais, Exatamente. Que legal, então o projeto já tem 13 anos, vai fazer 13 anos. Em Joinville o Lixo Zero já tem 13 anos, mas no Brasil já tem mais tempo, Então, e aqui o Joinville Lixo Zero, esse coletivo, ele é o mais premiado do Brasil. Então, a gente conseguiu um engajamento muito bacana na cidade e hoje ele é referência, não só aqui para o nosso estado, mas também para o resto do país. E como que ele surgiu aqui dentro da universidade? Na verdade, foi uma busca, porque a gente entende a universidade como ensino, pesquisa e extensão, e a gente entende a importância da nossa instituição enquanto mudança de mundo, mudança de comportamento, formação de novos profissionais. Então, e entender esse nosso papel, essa nossa importância, e identificar os problemas de mundo e aproximar isso, eu acho que foi um dos principais motivos pelo qual nós trouxemos, além, claro, de toda a experiência, todo o know-how, o time que faz parte também do programa. Então, o nosso intuito nós temos um problema de mundo, Nós temos aqui a nossa função social na formação de profissionais, na formação de pessoas que vão atuar também nesse mundo. Então, a gente entende que nada mais justo, legítimo ou coerente nós pensarmos e trazermos esse tipo de problemática para ser discutida, implementada e mudada aqui dentro do nosso contexto institucional também. Lembrando que o Lixo Zero não precisa ser uma instituição, não precisa ser atrelado a esse coletivo organizado. Todo mundo pode ser Lixo Zero, cada um pode começar a reciclar, a compostar, isso já vai alterando, alterando e melhorando esse conceito também, de Lixo Zero. Essa é a ideia, porque quando a gente trabalha educação, a gente trabalha dentro de uma instituição educacional. Quando a gente trabalha a educação e consegue mudar comportamento, isso ultrapassa os muros da escola, ultrapassa os muros da instituição, vai para a família, vai para casa, vai para o bairro, então a gente consegue fazer uma corrente do bem, vamos dizer assim, implementar uma nova cultura, uma cultura que olha para o mundo, olha para a relação que é estabelecida com esse mundo e a gente consegue promover então essas mudanças e uma nova cultura de olhar para o ambiente, olhar para as pessoas e olhar para esse mundo. E sabe o que é legal disso que você está falando? É que a questão da cultural também, ela remete muito a coisa ancestral, Então a gente vai para os hábitos, não só de outras civilizações que estiveram antes da gente aqui, mas também os hábitos dos nossos avós, que tinham, pelo menos a minha avó, bem alemã, assim, ela tinha galinheiro e tinha compostagem, tinha a horta, completamente lixo zero, assim, plantava, comia o que plantava, o lixo ela enterrava ali na propriedade, o frango ela que criava, então assim, já tinha um conceito aí de sustentabilidade muito forte.
e que a gente vai se perdendo, né, com o tempo. E quais vocês diriam que são os principais objetivos e metas que o projeto busca alcançar? É justamente essa questão de uma nova visão sobre, primeiro, o consumo, né? A gente começa falando dos 5 R's, repensar, reduzir, lá no final a gente pensa na reciclagem, porque a reciclagem também é um processo produtivo. Já são 5 R's? Sim, já temos 5, eram 3, né? Já são 5 R's. Então, assim, a reciclagem, ela também é um processo produtivo. Ela também consome água, ela também consome energia, ela também vai gerar resíduos por conta desse processo. Então, a gente tem que começar lá no primeiro momento, onde a gente vai adquirir o produto para gerar esse resíduo. Então, a gente tem que começar nesse repensar e olhar para aquilo que a gente está adquirindo, aquilo que a gente está comprando, para pensar em toda essa cadeia de responsabilidade que a gente tem, né? A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que todos nós somos responsáveis, tanto quem fabrica, quanto quem consome, né? Quem está gerando, quem faz a gestão desse resíduo, que é o poder público também. Então, todos nós, poder público, a indústria, a sociedade civil, né? Nós, cidadãos comuns, somos responsáveis pela geração, pela destinação adequada, ou seja, pela gestão desse resíduo que a gente está gerando. Então, a gente precisa começar a repensar e impactar menos na retirada da matéria-prima. E depois que, ok, a gente precisou consumir, gerou aquele resíduo, para onde que ele vai? Ele não pode voltar sem nenhum tipo de tratamento para o ambiente. Ele pode retornar para uma cadeia, ele pode ser reutilizado ou ele pode ser reciclado. Você trouxe a questão, né, de gerações anteriores, minha avó também fazia isso, né? Usava o potinho de margarina para guardar comida, não jogava fora, usava o vidrinho de conserva para guardar. Hoje, né, a gente tem assim uma visão de descartabilidade das coisas, e até a gente pode, né, para as pessoas, mas enfim. Então a gente precisa retomar uma visão que a gente já tinha, né? Nós já sabíamos fazer isso. Total. Então é retomar. Né? Pensar novamente, olhar novamente para isso, para nossa responsabilidade sobre isso que a gente está consumindo e sobre isso que a gente está gerando. Porque não faz muito tempo atrás que a gente ia pra praia e não tinha lixo nenhum, né? Hoje você vai pra praia, é impossível você não achar que seja uma bituca na areia ou alguma coisa boiando no mar. Então isso assim, quando eu era adolescente, lá pelos seus 15, 16 anos, que não faz muito tempo, era tipo assim, imagina, isso aqui vai estar poluído. Não, hoje já está, 20 anos depois, 30 anos depois, já está poluído. Né? Então, assim, a coisa está avançando muito rápido. E é bem isso, a gente tem que ser responsável, né? A gente tem que assumir a responsabilidade. Não só da minha casa, do meu terreno, mas da minha rua, da minha cidade, do meu planeta. E eu acho que é isso que a gente tenta passar para as pessoas também, entendeu? Que não é, tá, na minha casa tá legal, mas aqui eu vou... Não, só tem um planeta, né, gente? E não tem como jogar lixo fora, porque não tem fora. Então é um pouco disso que a gente também pega um pouco no pé do pessoal. Assim. E de que forma o projeto se conecta com a área da saúde? Bom, tem total relação, né? Quando a gente fala de impacto ambiental, quando a gente fala de geração de resíduos, esse descarte inadequado, a gente está expondo o ambiente a esses resíduos, a essa decomposição, a esses materiais que muitas vezes são novos, né? Vamos falar do plástico, por exemplo, microplástico, que as pesquisas têm nos mostrado, assim, situações que a gente tem ficado muito alerta, né? A gente está encontrando microplástico já em tecido cardíaco, né? Sangue. E qual vai ser o impacto disso para a nossa saúde? A gente está falando de microplástico, sem contar, claro, né, a questão da produção de chorume, a produção de gases tóxicos. Então, quando a gente impacta o ambiente, quando a gente descarta esses resíduos de forma inadequada no ambiente, nós estamos impactando o ambiente que nós vivemos. Então, tudo que acontece, né, de impacto negativo nesse ambiente, ele vai impactar na nossa saúde, porque nós temos uma relação direta, recíproca. Nós dependemos da água, nós dependemos do ar, nós dependemos da comida que se desenvolve nesse ambiente. Então, todo tipo de impacto negativo que é gerado nesse ambiente físico, químico e biológico também vai impactar no nosso biológico.
porque nós temos relações diretas, né? Seja a mais simples, como a cadeia alimentar, né? Onde nós nos alimentamos de outros seres vivos, mas o ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Então, se esses elementos ambientais estiverem impactados, a consequência vai ser direta na nossa saúde. Nós também seremos impactados e a nossa saúde fica vulnerável, fragilizada, sem contar a proliferação de vetores, né? A proliferação de vírus, de bactérias, que também expõe ainda mais a nossa saúde a esse tipo de problema. E esses dias eu estava lendo, né, que antigamente, mas assim, nos anos atrás, se falava que a gente estava consumindo um cartão de crédito por mês de microplástico, né? E agora parece que já aumentou, né? Parece que a gente está consumindo uma média de um cartão de plástico por uma semana. Você já ingere tomando seu refrigerante na latinha, que dentro tem um microplástico. Então a gente tem que ficar bem atento ao plástico. E claro que o plástico a gente sabe que é um refúgio da indústria petrolífera, né? Então como é que a gente muda isso? Quem sabe a solução melhor seja realmente a mudança da matriz energética, né? Para a gente parar de criar um produto, extrair um produto que tem que virar esse plástico, que agora a gente não sabe mais o que fazer. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem notícias muito tristes, né, desanimadoras e em vários termos sociais também, a gente tem muitas notícias bacanas, assim, muitos avanços. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente teve uma bióloga que descobriu um fungo, bactéria, na Amazônia que come o plástico, gente. Então, assim, no final vai dar tudo certo, né? Mas a gente tem que ficar atento também, porque hoje em dia a gente já está consumindo metade da julho, agosto, a gente já consumiu todo o recurso natural que a gente tinha pro ano inteiro. Então tá um pouquinho demais, assim, tá um pouco desenfreado, né? E tem algum dado ou pesquisa que mostre o impacto positivo desse projeto na saúde? Bom, aí a gente pode discorrer assim muito tempo sobre isso, né? Quando você trabalha uma sensibilização, uma educação ambiental, no sentido das pessoas repensarem os produtos que elas estão comprando, você já deixa de impactar na retirada do recurso. Sim, total. Quando você trabalha uma educação ambiental onde, né, uma sensibilização para a educação ambiental onde as pessoas elas utilizam outros tipos de copos, outros tipos de embalagens, elas estão diminuindo a geração desse resíduo ou deixando de consumir produtos sintéticos que estão ali na configuração daquele plástico, né? Que a gente tem ali muitos produtos sintéticos colocados para a estabilização do plástico. Então, só nesses dois momentos, a gente já tem impactos muito significativos e importantes na nossa saúde porque a gente diminui a exposição. E quando a gente diminui, por conta disso, né, o descarte desse resíduo de forma inadequada, a gente está protegendo, né, o impacto ao ambiente, à água, ao solo e ao ar. E com certeza, né, como consequência, nós estamos protegendo a nossa saúde. Quando a gente tem impacto, contaminação de água, contaminação de lençol freático, a gente vê um impacto muito rápido disso, não é? Muito instantâneo. Quando a gente tem qualquer tipo de vazamento, seja de gás ou seja de algum tipo de contaminante na água, rapidamente o poder público ele aciona a população, parem de beber água. Né? Por quê? Ou não cheguem perto daquele tipo de lugar porque está tendo contaminação atmosférica. Por quê? Porque o impacto ele é imediato. Então a gente precisa repensar as nossas ações, repensar o nosso modo e como nós já falamos anteriormente, né? É um desenvolvimento, talvez um resgate cultural. Sim, ou uma adaptação, né, de uma cultura que nós tínhamos antes para um mundo que está diferente, esse mundo moderno. Exatamente, para esse modo de pensar que não cabe mais, né? Você consumir, descartar, já não dá, isso aqui recicla, já não é mais a solução. Uns anos atrás a gente falava, não, vamos reciclar. Hoje o esquema assim, gente, é não produzir, porque o reciclado não dá conta de reciclar tudo, muito resíduo para no aterro ainda, né? E a gente tem que parar de produzir o lixo, né? Então é bem isso, usar menos plástico, menos sacola. Eu tô tendo uma briga com quase todo mundo que eu vou comprar as coisas, falando, não precisa da sacola. Não, mas não precisa? Não precisa. A gente ficou no hábito da sacola plástica ser um item de
tipo um chorinho, né? Um agrado aqui, ó, leva na sacola. Gente, não precisa. Né? Exatamente. E, gente, eu queria perguntar para vocês quais os maiores desafios de cumprir os objetivos desse projeto. São muitos, né? Sempre que a gente pensa em mudança de comportamento, é um grande desafio a gente mudar a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas agem no seu dia a dia. Então a gente já começa por esse desafio. Como sensibilizar as pessoas, né? Como é que a gente consegue atrair a atenção delas para esse problema? E de que forma a gente também orienta, porque de nada adianta as pessoas, né, identificarem o problema, mas elas não saberem como agir diante disso, né? Como é que eu mudo o meu comportamento diante desse problema que eu estou vendo, identificando, mas o que eu faço? Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva da educação ambiental, né? De você apresentar a problemática, você discutir, você trazer indicadores, né? Porque a gente traz indicadores de produção de resíduos em Joinville, né? Quanto cada habitante de Joinville produz de resíduo? Então, isso está aumentando, está diminuindo, acho que a gente estava em 800 gramas, alguma coisa diária. E quando eu convido todo mundo, tá? A visitar o aterro sanitário. É um convite que eu faço, eu levo os nossos estudantes para visitar, porque lá você tem, assim, a noção do quanto, do volume de produção de resíduo, que é uma junção do que cada um de nós produz e manda para o aterro sanitário. Então, quando a gente chega lá e vê, assim, aquelas montanhas, né? A gente tem um aterro ali, então tem toda a questão ambiental, de cuidado com o solo, de tratamento do chorume, mas é muito impactante. Então, isso é uma forma de sensibilizar para a gente olhar assim, olha, eu estou contribuindo para esse problema aqui. Então, o que eu faço? Né? Como é que eu reduzo? O que eu faço com o meu resíduo orgânico, com o meu resto de casca de fruta? Eu posso colocar arroz junto? Então, esse trabalho de sensibilizar e ensinar as pessoas como elas precisam fazer a partir de então, para elas realmente conseguirem aderir a esse novo modo de pensar e de agir no mundo, é o desafio e é onde a gente atua, sabe? Eu acho que a gente precisa acreditar, a gente tem que acreditar que o ser humano, com toda a sua inteligência, né, todo esse desenvolvimento científico e tecnológico, e muitas culturas que já têm esse hábito, ou tinham esse hábito de mais cuidado, mais proximidade com o ambiente, a gente pode resgatar, e a gente pode desenvolver, inclusive, novas tecnologias, novos produtos, novas formas de tratamento, cada vez menos agressivos, cada vez mais responsáveis ambientalmente, mais responsáveis em relação à nossa saúde, porque nós temos inteligência para isso. Basta a gente ter um pouquinho de vontade, né? Racionalidade a gente tem, capacidade técnica a gente tem, então assim, falta vontade. E aí, né, falta vontade do próprio poder público, falta vontade também, né, da gente forçar um pouquinho incentivar, investir no desenvolvimento dessa ciência e dessa tecnologia, porque a gente precisa de investimento para desenvolver tecnologia, para desenvolver conhecimento. E a gente precisa desse poder público, dessa iniciativa privada, com esse novo modo de pensar. E quem também pode, assim, cutucar um pouquinho essa mudança é a gente, né? Totalmente, né, gente? A gente sempre diz, quando a gente tem... Que grande poder que a gente tem na nossa mão, né? A gente tem o poder da compra, do consumo. Então, se eu não comprar eu implico no refrigerante, né? Se eu não comprar essa latinha de refrigerante... olha como já quebra um ciclo aí de não ter que ir para reciclagem. Você já bem isso, é repensar, e isso só vem através do conhecimento, da educação, né, gente? Então a gente tem que é uma reeducação, na verdade. Eu acho que todos esses aspectos são legais. E agora a gente está chegando no final da Semana Lixo Zero, né? Então tiveram várias ações, a gente abriu com o Festival de Cultura, está encerrando também com várias atividades e celebrações também. Tem um evento lá no Céu Aventureiro. E durante a semana tem visitação de fábrica, do aterro, tem oficinas de compostagem, tem tanta coisa para a gente dar esse passo e repensar, né, como é que a gente vive. E digo uma coisa, gente, é um caminho assim, sem volta, né? Parece que abre um
um novo portal, assim, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma, considerando o mundo de uma forma, não só meu mundo, mas uma coisa, você começa a ter uma visão mais ampla também de como tudo funciona, né? É muito interessante, porque a gente começa a ser olhado de uma forma diferente, assim, né? Um exemplo, é muito comum a gente ir no mercado, pegar um pacotinho plástico, colocar cebola e depois ir embora, colocar em outra sacolinha plástica. Sim! O que eu tenho feito? Eu pego as 4 cebolas, coloco no meu carrinho. Eu não coloco mais em pacotinho. Aí quando passa ali no caixa, ele olha assim, nossa, mas é uma forma de eu ajudar, de eu contribuir. E assim, eu me incomodo, eu me sinto mal, eu me sinto incomodada em comprar plástico, em tomar alguma coisa de plástico. Além do impacto ambiental, o impacto à saúde, a questão do metal. Um outro indicador importante, né? A gente não consegue reciclar as coisas infinitamente. Sim. Dependendo do produto, a gente consegue reciclar 1, 2, depois não tem mais o que fazer, porque ele acaba perdendo a qualidade, as suas propriedades para o uso que ele tinha inicialmente sido destinado. Então, a gente tem muita responsabilidade no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, a todo momento que a gente está ali agindo, a gente precisa repensar. Não é só dentro de casa, é na faculdade, na escola, é na rua, né? Porque independente do espaço público, privado, ele é de todo mundo. Né? Não é porque é público que não é de ninguém, o público é de todo mundo. Então a gente precisa cuidar lá do manguezal, né? Porque dentre essas ações que a gente promove com os nossos estudantes e que é promovida na cidade, a gente vai olhar para aquilo que a gente está fazendo no espaço público. Né? E quando a gente vai para essas regiões onde tem manguezal, a gente fica assim horrorizado a quantidade de resíduo que as pessoas simplesmente jogam, descartam, né? Acaba impactando negativamente por conta do turismo, que a gente também, né, as pessoas vão lá, olhem, poxa, o que está acontecendo, né, por que as pessoas estão se comportando dessa forma? Então essa mudança de olhar, essa mudança de comportamento do meu dia a dia tem que incomodar. Eu não quero mais ser assim porque isso me incomoda, eu estou fazendo mal para mim, para todo mundo e para o ambiente. Então é essa provocação assim que a gente traz com o programa, com as ações que a gente faz aqui, com as ações que a gente faz na cidade, é provocar. Eu não sei se vocês já participaram de um mutirão de limpeza, mas, gente, é uma das coisas mais prazerosas, né? É uma coisa assim, você passa ali 3, 4 horas catando, né, os resíduos, geralmente em mangue ou em áreas, praças públicas, e você sai com uma sensação de que você está salvando o mundo, gente. É uma coisa muito boa. Acho que foi um dos melhores, assim, uma das melhores atividades que eu já participei também. E é isso, né? E você olhar, por exemplo, para o mangue, algo que a gente aprende a não olhar, porque é feio, né? Ou porque é fedido. Mas o mangue é um berçário, é o maior berçário ali de espécies que tem da nossa região. E o que a gente está fazendo? A gente está jogando terra, aterrando. Então, assim, vamos ter que mudar alguma coisa aí, porque senão daqui a pouco acaba tudo, né, gente? Porque já estamos consumindo muito, então depende da gente de alterar, de repensar, de reutilizar, para a gente continuar literalmente vivendo bem, né? Então, um exemplo prático do projeto Lixo Zero, que mais impactou a forma de vocês pensarem sobre saúde, eu posso considerar o mutirão de limpeza? São tantas coisas. São tantas coisas, É um deles, sim. O mutirão é muito impactante, né? Assim, de você... porque tem a fisicalidade, né? Você cata o lixo, daí você encontra um objeto e você fica assim, como é que a pessoa me joga um carrinho de bebê aqui dentro, né? Alguma coisa assim. Então tem umas coisas assim que você fica muito impactado. Sofá, a gente achou sofá, piscina. Não, você fica abismado. Mas ao mesmo tempo você fala assim, uau, conseguimos limpar essa pequena região, né? Então eu super recomendo, assim, gente, é uma experiência massa. Durante a minha pesquisa também do doutorado, eu convivi muito ali na região do Morro do Amaral, que é uma região belíssima de manguezal e que a gente explora bastante para turismo, né? E eu percebi durante esse tempo que eu convivi ali com os pescadores artesanais, pescadores tradicionais, o quanto essas populações que já são vulneráveis, o quanto elas são impactadas por tudo isso que vem da cidade, né? Por quê? Porque são pessoas dependentes da pesca.
economicamente, para alimentação. E essas populações estão sendo cada vez mais prejudicadas pelo que está acontecendo aqui na cidade. E são as que menos impactam. Então, a gente está num processo assim tão perverso, porque quem menos impacta é o que mais está sendo impactado. Então, existe um quê de perversidade aí que a gente precisa combater, né? A gente precisa trazer racionalidade, pensar sobre essas questões, porque a gente precisa cuidar de todos nós seres humanos, tá? E principalmente essas populações que já vivem de uma forma mais próxima da natureza e que precisam de um ambiente ainda mais equilibrado, porque a atividade econômica vem dali, a alimentação vem dali. E quantas vezes a gente vai lá, né, consumir os pescados? E se a água está contaminada, se o ambiente está contaminado, a gente está se contaminando também, prejudicando a nossa saúde, né? Então, ter essa visão sistêmica. Total. Ter essa visão holística, planetária, de inter-relação, de complexidade de mundo mesmo, que é o que acontece, a gente precisa desenvolver nas pessoas. O lixo orgânico e o lixo reciclável, eles exigem cuidados diferentes. Quais práticas corretas ajudam a evitar a proliferação de pragas e doenças? Bom, a gente sabe, como você falou, né? A gente precisa ter destinar de forma diferente aquilo que é orgânico e aquilo que é reciclável, e muitas vezes o que é orgânico está junto com o que é reciclável. Então, é um dos principais cuidados que a gente deve ter, né? Então, essa separação, ela é importante, né? Essa separação física do que é orgânico e do que é reciclável, e um mínimo de limpeza nesse material que é reciclado, para daí sim a gente destinar para as cooperativas, né? Aqui em Joinville a gente tem a coleta seletiva. Então, se a gente gera, né? Não conseguiu não gerar, a gente precisa um mínimo de limpeza nesse material. Nós tivemos a presença aqui, há um tempo atrás, dos representantes de uma cooperativa, a Secrejo, e eles compartilharam com a gente, assim, horrores que chegam lá para eles, né? Isso mostra uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento, né? Essas pessoas precisam ser educadas para se responsabilizarem sobre o resíduo que estão produzindo e minimamente deixarem esses resíduos adequados para ir para reciclagem ou para fazer a própria compostagem em casa. Então existem várias regras, né, ou várias orientações quanto ao que fazer com esse resíduo. Mas eu vou citar um exemplo, né? Por exemplo, a gente usa, sei lá, tem alguma embalagem que veio ali um alimento. Eu deixo na pia, lavando com a louça, assim. Eu não uso exatamente uma água específica para lavar aquela embalagem ou para lavar aquela lata. Eu deixo ali lavando para depois sim fazer a destinação para a reciclagem. Então a gente precisa ter esse cuidado sim. Papel higiênico, né? Guardanapo sujo, essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado porque são contaminantes. Então não dá para mandar para reciclagem, não dá para usar no orgânico. Mas então existem várias dessas orientações e elas estão publicadas, né? Vocês também publicam isso no site de como fazer. Então, essa iniciativa das pessoas também buscarem um pouquinho de conhecimento. Poxa, o que eu faço com o meu resíduo? Né? Existem muitas publicações falando sobre isso. E eu não sei se vocês já visitaram uma associação, né, de reciclagem, mas assim, o que acontece? Então, o lixo que a gente põe no reciclado, ele vai para a associação e geralmente é um galpão. E esse galpão, eles amontoam esses resíduos que vão chegando até formar uma pilha bem grande e a partir daquilo ali eles vão tirando e botando na esteira para fazer a seleção, né? Plástico e tudo mais. Muito plástico, né? E se o resíduo ali está contaminado, ele não consegue ser reciclado. Então ele vai destinado já para o aterro. Então se a gente não limpa aquele plástico ali, na associação ele não tem como ser limpo também. Então ele já é descartado para o resíduo, para o aterro. Se ele está limpo, ele já vai nas várias, né, um universo assim do que você pode fazer com o plástico que é branco, azul, preto, tem diferentes valores também, mas é tudo muito rápido, né? Tira ali desse monte, passa na esteira e já são toneladas e toneladas. Então, volta para essa coisa, qual é a nossa parte aqui, né?
Tá, temos que limpar. O próprio, aqui em Joinville a gente recicla muito o isopor, né? Da marmita sim. ali. Gente, tem que passar um paninho, uma água. Se não der pra passar uma água, passa um guardanapo. Tira com o guardanapo ali. Por quê? Porque quando fica ali, chega na cooperativa, é capaz de ficar 24 horas ou até mais. Aquilo ali vai trazer bicho, vai trazer barata, rato, entendeu? Porque tem comida. Então, é bem isso, assim, é separar o que tem comida e o que não tem comida. Isso já é um enorme passo e que não custa nada, né, gente? A gente fazer essa prática, assim. Gente, muito bom ter vocês aqui, muito, muito legal todas essas informações e obrigado por terem aceitado o convite. Imagina, obrigado. E muito obrigada a você também que nos acompanhou aí de casa e até o próximo sábado com o programa Mais Unisociesc.